Olá, bom dia. Vamos fazer a leitura de encerramento do Keren Bursin. Vamos ver a leitura de encerramento. Que ele pensa de 2025 que ele deixou para trás. Trabalho, amor, vamos ver. Olha, ele encerra o ano pensando que ele poderia ter feito mais coisas, tá? Eu não sei como é que funciona o relógio dele, mas ele tem essa sensação que ele poderia ter feito mais coisas nesse ano, tá? Eu vejo que ele colheu bons frutos do trabalho, ele teve retorno, principalmente financeiro. Como eu falei para vocês, ele é uma máquina de fazer dinheiro. E ele, com certeza, colheu muitos, tá? Aqui, então, foi muito bom para ele esse ano. Então, ele encerra pensando que o ano poderia ter tido mais trabalhos, que ele poderia ter se organizado para poder receber mais, né? Mais trabalhos, para poder receber mais retorno, para receber mais aprendizado, tá? E eu vejo que ele tá encerrando o ano, deixando para trás algumas coisas que fizeram mal para ele no trabalho. Eu vejo que ele buscou se entregar de paixão e vai deixar para trás aquilo que ele viu que não foi tão positivo, tá? Mas ele se apaixonou por esse ano, as coisas aconteceram da forma que ele gostaria, embora ele quisesse fazer mais coisas, porque eu não consigo entender um homem que gosta tanto de ficar ocupado. Então eu vejo que ele encerra o ano assim, com um saldo muito positivo, muito feliz, muito apaixonado por tudo que ele fez, tá? E nas questões amorosas eu vejo aqui que foi uma roda gigante, uma hora embaixo, uma hora em cima, uma hora embaixo, uma hora em cima, tá? Eu vejo que ele tem essa sensação que é uma roda gigante, que ela não anda, né? Então às vezes está em cima, às vezes está embaixo, e ele teve essa sensação, tá? Que as coisas não fluíam para ele como ele gostaria. E eu vejo que houve também que faltou comunicação na relação deles, tá? Tanto com a Melissa quanto com a Celine, tá? Ele acha que falta mais coisas, então agora ele tá tentando, com essa mudança, né? Ele tá tentando consertar isso. Então vocês vão ver um pouco mais e estão vendo interações, faz parte dessa mudança que ele quer aí dar uma guinada na vida dele, dar uma modificada, porque essas coisas pesaram. Eu acho que ele sentiu o lado oposto com Melissa e com Celine ele não quer que aconteça a mesma coisa, porque trouxe mágoas, trouxe para ele sentimentos ruins, então ele não quer mais, ele quer fazer essa modificação, então ele quer deixar para trás isso que não deu certo, para ver se dessa vez ele consegue acertar, tá? Então essa mudança tá vindo aí para ele e a Celine tem essa contribuição, tá? E ele pensa muito sobre relacionamento de uma forma mais ampla, né? De casar, de ter filhos, tudo.
só que ele pensa ainda que não está conseguindo conciliar aquilo que ele quer com aquilo que ele está encontrando nas relações. Mas ele tem que pensar que ele também precisa mudar, ele precisa ceder e ele precisa buscar coisas novas. Então, o que aconteceu em 2025 veio como uma lição para ele. E ele já está entendendo, ele já está tentando mudar, tá? Vamos ver o encerramento de ano de Randy Ersel. Olha, eu vejo que no trabalho para ela, ela também tem um saldo positivo, tá? Houveram alguns empecilhos, mas ela tá encerrando o ano com um saldo muito bom. Ela considera que foi um ano excelente, tá? Eu vejo aqui que houve também entrada de dinheiro, aquisição de bens, então o trabalho trouxe para ela conforto, trouxe estabilidade e trouxe confiança nesse ano, tá? Então eu vejo que ela encerra o ano trazendo a sensação de dever cumprido e também traz com ela, né, novas propostas. Então ela encerra o ano com propostas que ela vai ter que pensar lá na frente, tá? Ela tem novidades, mas por enquanto está em segredo. Então essas novidades e isso que trouxe para ela tá fazendo um bem para ela e vocês vão ver no ano que vem. Então ela tá com essa sensação boa de escolher, tá? Quanto ao amor, eu vejo aqui que ela vai entrar num processo de poder pensar bem o que ela quer para a relação, tá? Ela sentiu que ela encontrou uma pessoa, ela sentiu que o sofrimento estava chegando ao fim, então, de relações passadas. Então, ela trouxe agora para esse final de ano a sensação de que tudo pode ser mais simples, mais fácil. E ela trouxe um sentimento em crescimento, tá? Hoje ela tá focada nisso, nesse relacionamento que ela tá tendo, tá? Eu vejo que vai ter momentos que ela não vai acreditar no que ela tá vivendo, porque é uma outra pessoa, é uma pessoa que se dedica mais nas relações do que o relacionamento que ela tinha anteriormente. Então ela vai ter essa sensação de que acho que encontrei a pessoa certa, tá? Mas veremos, tá? Vamos ver Demetrios Demir. Olha, eu vejo que ela tá encerrando o ano no trabalho com a sensação de que foi o melhor ano da vida dela, de todos os tempos, assim. Porque ela sentiu uma estabilidade pela primeira vez na carreira. Ela sentiu que agora sim eu tenho o meu valor, eu tenho a minha posição perante o meu trabalho como destaque.
ela tem a sensação de que ela mostrou nesse trabalho todo o potencial que ela tinha e que ela ainda pode ter, tá? Então eu vejo assim que ela escondeu muito algumas coisas das quais ela se sentiu desconfortável, porque ela tinha a sensação de que poderia render mais. Então, ela lutou pelas coisas e ela conseguiu. Então, ela trouxe uma solução dos problemas que ela tinha, com a sensação de que ela não estava sendo tão valorizada no início quanto ela está sendo agora. Então, ela conquistou o espaço, ela conseguiu aumentar os seus ganhos, ela se valorizou mais e ela tem lutado para se manter assim. E isso foi para ela muito positivo, porque ela encerra o ano com essa sensação de dever cumprido, de que tudo que ela achava que ela precisava fazer, ela fez, e ela teve resultados muito melhores do que ela achava que ela teria. Então ela encerra esse ano com essa sensação de que tudo deu certo, tá? Em questões amorosas, eu vejo que ela, um saldo positivo na questão de que ela estava em paz, tá? Ela teve um início de ano meio conturbado nos relacionamentos, ela teve estresse, ela teve sentimentos de que as coisas não estavam legais e que ela precisava seguir a vida, tá? Então ela trouxe aí relacionamentos passados, ela teve envolvimento com pessoas do passado nas questões sentimentais, tá? Então, trouxe para ela aí cortes que ela se fez necessário, tá? E eu vejo que ela tá encerrando o ano apaixonada, tá? Então, ela tem essa paixão aqui, a carta da fogueira que sempre sai para ela, né? E ela encerra o ano apaixonada e eu vejo que isso tá trazendo para ela uma sensação diferente. Ela tá com um sentimento diferente aí, então ela encerra o ano assim. Ela tá se sentindo bem, se sentindo protegida, se sentindo feliz e ela tá com uma sensação muito boa para o ano que vem, tá? Então é isso. E vamos ver então, Afra, como foi o encerramento do seu ano e o que ela pensa sobre ele. Olha, ela encerra o ano com a sensação financeira, foi o ponto crucial para ela. Ela sentiu que entrou o suficiente para ela que ela não esperava. Então ela tá se sentindo muito bem com isso, tá? Mas eu vejo também que ela precisou fazer escolhas e nessas escolhas ela acertou, tá? Porque ela fez um balanço do que ela teve que abrir mão, do que ela teve que fazer. Então, eu vejo aí um saldo muito positivo nisso. Eu vejo que ela tá levando do trabalho amizades, pessoas que ela conheceu e ela se sentiu bem. Então, o saldo positivo dela também, além do financeiro, é nas relações de amizade, pessoas que ela tem a sensação de que ela deve conhecer mais, colegas de trabalho que ela deve ter mais por perto, como aprendizado, como convivência, são pessoas que fazem bem para ela, que demonstraram afeto, então ela tem essa sensação, tá? E nas questões amorosas, eu vejo aqui, já abre com a carta da montanha, já falando que foi com muitos desafios aí, né? Então ela passou um ano tentando entender seus sentimentos, tentando
se sentir mais forte, ela tentando buscar mais leveza para a vida dela, mas ela encontrou muitos obstáculos, tá? Mas eu vejo que a espiritualidade botou a mão, então, ou seja, ela tem essa sensação de que Deus olhou para ela de uma forma diferente, ela sentiu uma sensação espiritual forte, das quais ela precisou muito se fortalecer, e ela conseguiu através disso. Então ela sentiu Deus nos momentos em que ela estava triste ou decepcionada, ou que ela estava muito feliz e confiante. Então ela buscou Deus, tá? Eu vejo que o saldo do ano, ela tem a sensação de que foi ruim, no sentido que ela ficou muito confusa nos seus pensamentos, ela teve muitas dúvidas. Então, para ela, a sensação no amor não foi um ano bom, tá? Foi um ano de altos e baixos, de sensações ruins e sensações boas, tudo misturada. Então, foi aí que a espiritualidade entrou, botando a mão para que protegesse, para que as coisas negativas não ficassem com ela. Então, ela encerra o ano se sentindo até abençoada por algumas coisas que ela conseguiu, tá? Eu vejo aí que ela acha que teve um pouco de sorte, e essa sensação de sorte é que ela vai impulsionar para o ano que vem, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos um excelente fim de ano, início de outro. Fiquem com Deus, fiquem em paz e até o ano que vem. Bye, bye.